Bom dia, igreja. É uma honra muito grande estar aqui nessa manhã com vocês. Já fui recebido com muito carinho, com muito amor. Já comi o meu pão de queijo. Tinha tomado café da manhã no hotel, mas quando eu cheguei aqui e vi o pão de queijo, a gente não pode resistir, não é verdade? Fui muito abençoado. Vim aqui para ministrar a palavra de Deus, mas o apóstolo já ministrou muito ao meu coração enquanto nós conversávamos ali atrás. E o reino de Deus é um reino de amigos, né? Nós somos uma família espiritual. Deus só criou duas instituições no mundo: a família biológica e a família espiritual. E a igreja é a interseção entre a família biológica e a família espiritual. Deus está nos preparando para viver toda a eternidade como uma família espiritual. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem do seu Filho. Tudo que Deus está fazendo é nos formando de fato uma família, porque é assim que viveremos por toda a eternidade. Amém? A palavra de Deus também diz lá em Jeremias 33:3: clame a mim e eu responder-te-ei. E eu anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que tenho preparado para vós. Nesse momento eu queria orar com você. Eu queria que você dissesse para Deus, colocasse um clamor, como já foi falado pelo bispo Alexandre aqui. Coloque um clamor diante de Deus, coloque diante dele algo que você precisa, uma intervenção dele. Porque a palavra do Senhor diz que ele não só responde o seu clamor, mas como ele anuncia para você aquilo que ele tem preparado para o seu futuro. Aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Então coloque diante de Deus, feche os seus olhos. Esse não é um momento só carnal, é um momento espiritual. Não é um momento só humano, é um momento sobrenatural, onde Deus, através da sua palavra escrita, ministrará ao seu coração uma palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, espírito e alma. Palavra essa que não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Essa é a palavra que vai ser ministrada ao seu coração. Qual é o seu clamor? Feche os seus olhos, eleve os seus olhos a Deus e fale com Ele nesse momento. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Pai, porque nós estávamos dormindo, mas o Senhor estava trabalhando. Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Enquanto estávamos descansando, o Senhor estava preparando para nós um dia maravilhoso. E nós estamos aqui nessa manhã por causa do teu cuidado. O Senhor sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. O Senhor mantém a maré no limite em que ela deve estar. O Senhor rege toda a temperatura do planeta para que haja vida nesse lugar, Pai. O Senhor está controlando todas as coisas, regendo todas as coisas. Quem dirá aquilo que o Senhor está fazendo pelos seus filhos? Prepara o nosso coração para a tua palavra nessa manhã. Quebranta os nossos corações para que eles estejam sensíveis àquilo que o Senhor vai fazer. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos, Pai, para que nós sejamos de maneira muito maravilhosa, quebrantados diante da tua presença, instruídos na tua palavra, direcionados naquilo que o Senhor tem para nós. Que nessa manhã o nosso nome morra com o nosso corpo e que teu nome permaneça e prevaleça em tudo, para todos sempre. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Esse é o ano da expansão. E quando a igreja cresce, as famílias crescem também. Quando a igreja cresce, a sua família também é abençoada. Esse é o ano da expansão e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. 1 Samuel 17, verso 45. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Está projetado aqui na tela também. O texto diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Querido, esse é um texto muito conhecido, essa história fala sobre Davi. Muitos aqui conhecem a história de Davi como ninguém. Você já viu em filmes, novelas, livros, pregações. Você cresceu ouvindo a história desse grande guerreiro, desse grande homem de Deus. E eu quero extrair na história de Davi princípios práticos que você pode aplicar na sua vida para ter um ano extraordinário. A palavra do Senhor diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Você pode aumentar a sua expectativa para esse ano, sabe por quê? Porque é Deus que está no controle dele. Se fosse você, eu diria, não tenha expectativas, mas porque quem governa a sua vida é Deus, aumenta a sua expectativa, você está prestes a viver o melhor ano da sua vida. E o primeiro princípio que eu extraio aqui nessa história de Davi não é você que encontra o seu sonho, é o sonho de Deus que encontra você. Se você está anotando, anote aí no seu celular, anote num bloco de notas, anota aí na sua Bíblia, para você não esquecer. Não é você que encontra o seu sonho, é o sonho de Deus que encontra você. Se você voltar uma página na sua Bíblia, no capítulo 16, verso 1, essa história começa assim: encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser o próximo rei. Nesse texto Deus vai falar com o profeta Samuel, e vai falar, Samuel, vou te enviar à casa de Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser o próximo rei de Israel. Só que se você observar, Davi, ele está no pasto, Davi, ele está no campo, ele está pastoreando as ovelhas do seu pai. Presta atenção nesse detalhe, pelo seu contexto familiar, Davi jamais imaginou que ele seria um rei. Pelo seu contexto familiar, por causa das suas limitações, nem o pai de Davi havia imaginado que dentro da sua casa havia o próximo rei de Israel. Só que mesmo que todas as condições não fossem favoráveis, mesmo que o histórico não ajudasse, mesmo que o contexto não contribuísse, Deus já havia sonhado com Davi reinando e nada poderia mudar a história que Deus havia sonhado. Mesmo no campo, mesmo isolado dos seus irmãos, mesmo num contexto onde as pessoas não estavam olhando para Davi, ele já estava sendo preparado para viver os melhores anos da sua vida. Davi não precisou buscar uma vaga no LinkedIn. Ele não precisou contratar um headhunter para posicioná-lo na sociedade. Ele não precisou investir em tráfego pago nas redes sociais. Ele só precisou florescer aonde Deus o plantou. Ele só precisou ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor lhe entregou. O restante Deus estava fazendo. Aos olhos humanos, Davi estava escondido. Mas aquilo que nós chamamos de escondido, Deus chama de secreto. Aos olhos humanos, Davi estava abandonado, fazendo talvez a pior coisa que uma pessoa pudesse fazer naquele tempo, mas aos olhos de Deus ele estava sendo preparado. Aquilo que você chama de escondido, Deus está te chamando para o secreto. Aquilo que você chama de abandonado, Deus chama do tempo de preparo na sua vida. Porque mais importante do que você crescer para cima, é você primeiro crescer para baixo. É você ter raízes, fundamentos, para que aquilo que você vai construir não desmorone com o tempo. Me diz, o que adianta você ter um diploma de um médico, cometer um erro e passar toda a sua velhice na prisão? O que adianta você construir um prédio de 10 andares, ele vir abaixo e você perder tudo o que você conquistou? A Bíblia diz, olha, se você tem que construir algo, construa na rocha. Porque se você construir na areia, quando a tempestade vier e ela vem para todo mundo, aquilo que você construiu vai desmoronar. Só que a Bíblia chama aquele que constrói na areia de tolo. Só que o tolo na Bíblia não é o débil, não é o ignorante, não é o desprovido de conhecimento. O tolo na Bíblia é justamente o esperto, que pula as etapas, que pula os processos para chegar mais rápido no seu resultado. Agora me diz se não é isso que nós fazemos.
O pastor estabelece etapas, o apóstolo estabelece processos, mas você quer pular os processos, porque você quer chegar mais rápido no seu resultado. Só que esse a Bíblia chama de tolo, porque está construindo na areia. Sabe, queridos, Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela floresceu antes de frutificar. Quantos de nós não estamos nos mostrando sem primeiro dar frutos? Quantas vezes nós não nos expomos sem ter raízes? A exposição, grava isso no seu coração, só é boa para quem está pronto para ela. A promoção só é boa para quem está pronto para ela. Você pode ser o melhor vendedor na sua empresa. Aí recebe uma promoção para supervisor de vendas, mas não se preparou, não estudou, não correu atrás. Aquela promoção que era para ser boa, agora é um tiro no seu pé. A sua carreira pode ir por água abaixo, porque você foi promovido sem estar preparado. Então aquilo que o mundo chama de escondido, Deus chama de tempo de preparo. O Senhor está te preparando aonde você está. O Senhor está aprofundando você, criando raízes em você, para quando chegar o período da exposição, você permaneça de pé. Então louve, agradeça ao Senhor, porque é nesse contexto onde você está, que o Senhor está preparando você para viver os melhores anos da sua vida. E grava isso no seu coração, quando chegar a sua hora, querido. Não importa onde você está, Deus vai mandar alguém te buscar. Davi estava no campo. Davi estava cheirando ovelha, e Deus mandou Samuel ir buscá-lo. Deus mandou buscar Jefté no meio de uma caverna. Deus mandou buscar Elias no meio de um buraco. Deus mandou buscar Jonas dentro de uma baleia. Deus mandou buscar Davi no campo. Não importa onde você está, se você florescer, se você for fiel no pouco, quando chegar o seu momento, Deus vai mandar alguém buscar você. Você não precisa cavar um espaço, você não precisa forçar, você precisa florescer. Agora eu te pergunto, aonde Deus plantou você? Floresça onde você está. Seja fiel a Deus no pouco, e sobre o muito Ele vai te colocar. E não é só sobre dinheiro. Quando você é fiel a Deus na resolução de poucos problemas, Ele coloca você para resolver muitos problemas. Mas nós brasileiros, nós aprendemos a fugir dos problemas. É verdade ou não é? Só que os problemas, eles não atrapalham você, os problemas promovem você. Quem se antecipa aos problemas irá governar. Quem tem solução para os problemas vai liderar. Aprenda a resolver os problemas e você vai crescer, porque os problemas promovem você. Davi foi fiel na resolução de poucos problemas. José foi fiel na resolução de poucos problemas. E Deus promoveu estes homens a resolver problemas maiores. Você quer ser um diretor? Você quer ser um bispo? Você quer ser um pastor? Você quer ser um supervisor? Sabe o que todos esses homens e mulheres fazem? Eles resolvem grandes problemas. Os problemas promovem você. Presta atenção, Deus havia sonhado com Davi reinando, mas Davi estava fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas do seu pai. Pastorear as ovelhas do seu pai não era o sonho, mas era parte do processo. Você precisa entender que às vezes você ainda não chegou no sonho de Deus, mas você está vivendo o seu processo. Você está vivendo o tempo do seu preparo. Por isso você precisa ser fiel aonde Deus te colocou. Em primeiro lugar, não é você que encontra o seu sonho, é o sonho de Deus que vai encontrar você. Quantos aqui estão prontos para serem encontrados pelo sonho de Deus? Você está pronto para o sonho de Deus te encontrar nessa manhã? Seu coração está aberto? Porque às vezes Deus está dizendo, você vai reinar, e você está ali dizendo, não, eu quero ser pastor aqui dessas ovelhas, e Deus está dizendo, eu tenho mais para você. Cuidado para você não se apaixonar mais pelo caminho do que pelo projeto final que Deus tem para a sua vida. O segundo princípio é, Deus vai usar alguém para te mostrar o que você ainda não conseguiu ver. Quando chegar a hora, Deus vai mandar alguém te buscar. Quando chegar a hora, Deus vai mostrar para alguém. E esse alguém vai mostrar para você o que você não conseguiu ver.
Jessé mandou chamar todos os seus filhos. Então, o Senhor disse a Samuel: é este aí, levanta e unjam. Davi não viu, Jessé não viu, os irmãos de Davi não viram, mas Deus levanta o quê? Um homem espiritual, um líder espiritual, e mostra para esse líder espiritual o que ninguém mais conseguiu ver. Querido, líderes espirituais, eles não servem para massagear o seu ego. O seu apóstolo, o seu bispo, o seu pastor, ele não está aqui para divertir você, ele está aqui para destravar o seu futuro. O mesmo homem que bloqueia o futuro de Saul, destituindo ele como rei de Israel, é o mesmo homem que vai destravar Davi. Tudo que você honra, você recebe, mas tudo que você despreza, você perde. Saul desprezou aquilo que Deus entregou e ele perdeu. Davi honrou a vida de Samuel e ele recebeu. Tudo que você despreza, você perde. Mical desprezou Davi no seu coração e não pôde ter filhos de Davi. Tudo que você despreza, você perde. Esaú desprezou a primogenitura e perdeu as bênçãos da primogenitura. Mas tudo que você honra, você recebe. Jesus chega na sua terra e ele fala assim: eu não posso fazer aqui o que eu tenho feito em outros lugares, porque eu não fui recebido com honra. Jesus não está falando eu não tenho o poder para fazer. O que ele está falando é a honra destrava o que eu quero fazer. Tudo que você celebra, você recebe. Você tem celebrado a vida do seu apóstolo? Você tem celebrado, honrado a vida da sua liderança espiritual? Às vezes tem alguém do seu lado crescendo, avançando, recebendo, mas você está aqui no mesmo lugar, no mesmo contexto e nada acontece, porque enquanto tem alguém acreditando, enquanto tem alguém avançando com fé, enquanto tem alguém praticando os princípios, você está criticando, você está murmurando. Então tem alguém que está recebendo e tem alguém que está perdendo. Quando chegar a hora certa, Deus vai levantar um líder espiritual. Mas o líder espiritual pode ser alguém que bloqueia o seu futuro, mas pode ser alguém que destrava o seu futuro. Tudo depende da sua relação. Querido, entenda um princípio do mundo espiritual. Toda vez que o inimigo quer destruir você, ele começa quebrando as suas amizades espirituais. Toda amizade espiritual quebrada, toda relação espiritual quebrada é um prenúncio de uma crise maior. Depois que ele quebra a sua relação espiritual com uma igreja, com a sua liderança espiritual, sabe o que ele faz? Ele ataca o seu propósito. Ele te faz viver da proposta. Ele te faz viver pelo vazio. Ele te faz viver pela incerteza. E por último, ele ataca a sua identidade. Ele te faz viver como um órfão. Toda relação quebrada é um prenúncio de uma crise maior. Por isso, se a sua relação espiritual com essa igreja está quebrada, peça ao Senhor que te reconcilie hoje, em nome de Jesus, com o corpo de Cristo. Se a sua relação com a sua liderança espiritual está quebrada, peça ao Senhor que gere uma reconciliação. Promova uma reconciliação, porque o mundo espiritual governa o mundo material. Não é a matéria que governa o espírito. E disse Deus, haja, e tudo passou a existir. Não é você que encontra o seu sonho, é o sonho de Deus que encontra você. E quando chegar a hora certa, Deus vai levantar alguém para te mostrar o que você ainda não conseguiu ver. Quem está dentro da garrafa não lê o rótulo. Quem está dentro da nuvem não consegue ver o céu azul. Deus nos fez necessitados de relacionamentos, porque o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Nós precisamos das pessoas para enxergarmos aquilo que não conseguimos ver. Você precisa chegar para a sua liderança espiritual e dizer: o que é que Deus está te mostrando em relação ao meu casamento? O que Deus está mostrando para você em relação à minha família? O que Deus está mostrando para você em relação ao meu futuro? Porque líderes espirituais foram colocados por Deus para enxergar nas nossas vidas as nossas potencialidades. Líderes espirituais foram colocados por Deus para enxergar em nós aquilo que nós nascemos para fazer. O terceiro princípio é: se submeta aos processos. Não tem mágica. Não tem segredo.
Pastor, fala aí qual é o pulo do gato. Não tem o pulo do gato. Não tem o jeitinho brasileiro quando se fala do reino de Deus. No reino de Deus tem processos. No reino de Deus tem princípios. No reino de Deus você precisa respeitar as fases. Davi foi se apresentar a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Interessante porque Deus mandou Samuel ungir Davi quando ele ainda era um menino. E a partir daquele momento, Davi se submete a um processo de formação espiritual. Davi se submete a um processo de crescimento. Ele serve ao seu pai enquanto pastor, ele serve os seus irmãos levando comida, ele serve aos soldados enfrentando Golias. O processo de Deus na vida de Davi não começa quando ele tem 30 anos reinando. Começa lá atrás, quando ele se submete ao processo de formação. A mesma coisa você vai ver em José. José tem um sonho ali na sua adolescência. Depois disso, ele passa por um processo de formação. Ele é vendido como escravo. Ele vai servir na casa de Potifar. E aos poucos, sem perceber, Deus está preparando e forjando ele. Querido, Deus não é um criador, mas Ele também não desperdiça ela. Deus está te preparando para aquilo que você vai viver. Jesus é encontrado no templo quando tinha 12 anos. Tudo indica que José, o pai de Jesus, morre quando ele ainda é adolescente. Como filho mais velho, ele assume a liderança da sua casa. É Jesus que compra a comida, é Jesus que paga os impostos. E é interessante porque ele vai pagar imposto e talvez ele conhece Mateus. Ele vai comprar comida, talvez ele conhece Tiago, Pedro. Aí lá na frente, quando a gente lê Mateus 9,9, que diz assim, levanta e segue-me. E Mateus levanta e segue Jesus. Nós pensamos que é um passe de mágica. Não, são as conexões que Jesus fez no processo. As pessoas que você está conhecendo hoje, elas vão ter um impacto no seu amanhã, sabe por quê? Porque o propósito de toda e qualquer conexão não é preencher o vazio que há dentro de nós, isso só Deus pode fazer. O propósito de toda conexão é potencializar propósitos. Nós nos conectamos para potencializar aquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Então, com 30 anos, Jesus começa o seu ministério público. A mesma coisa foi com Moisés. Moisés poderia pensar, minha vida é um desastre. Eu fui abandonado pela minha mãe, eu cresci no meio de duas famílias. Quando eu começo a crescer lá no Egito, agora eu tenho que fugir para o deserto, a minha vida é um desastre. Mas eu e você que conhecemos a história de Moisés, nós sabemos que não. Ele nasce numa cultura e aprende que existe só um Deus com os hebreus. Com os egípcios, ele recebe o melhor treinamento de guerra, a melhor educação que existia naquele tempo, o melhor treinamento de liderança que alguém poderia ter. Quando ele vai para o deserto, ele encontra um homem, um sacerdote midianita chamado Jetro, que vai ensinar para ele agora as rotas de fuga do deserto, aonde encontrar água no deserto e como pastorear ovelhas no deserto. Aí Deus aparece para ele e diz assim, você está pronto, você já sabe liderar, você já sabe guerrear, você já sabe pastorear no deserto, agora volta lá e resgata o meu povo. Querido, a prisão para José foi o seu processo. O abandono para Moisés era o seu processo. O que você está vivendo hoje pode ter muito a ver com aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Eu fiquei 8 anos como pastor auxiliar no interior de São Paulo, numa cidade chamada Vinhedo. E é interessante porque quando Deus me chamou, eu já sabia que o meu chamado era para ser pastor titular. No primeiro ano eu orei dizendo, Deus, mas todos os meus colegas de seminário já estão pastoreando. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Todos os meus colegas já estão plantando igreja, eu estou aqui como pastor auxiliar. Passou 1, passou 2, passou 3 anos, 4 anos, eu naquela crise, naquele desespero. E aí, Deus, quando será que eu vou pastorear uma igreja? Eu vim pregar aqui em San Diego, na Califórnia. E na volta, passei numa loja da Disney, comprei uma espada do Star Wars para o meu filho. Ele tinha um pouco mais de 1 ano. Sabe aqueles presentes que você não teve, aqueles brinquedos que você não teve, mas agora que você é pai, você quer comprar para o seu filho? E às vezes é mais para você do que para ele?
Comprei aquela espada do Star Wars. Ela soltava uma luz toda vez que ela encostava em alguma coisa. Um som. Fui pro hotel, ela não cabia na minha mala. Eu tive que voltar para comprar outra mala para levar aquela espada para casa. Comprei outra mala, levei a espada para casa e cheguei lá doido para dar para o meu filho. E a minha esposa falou assim: amor, o aniversário dele está chegando, por que a gente não espera? E eu falei: meu Deus do céu, aquela ansiedade para entregar, ver o rostinho dele brincando. Tá bom, amor, você tem razão. E fiquei aqueles dias ali contando os minutos, os segundos para entregar a espada para ele. No aniversário dele eu dou a espada para ele. E ele fica feliz da vida, correndo pela casa, brincando com aquela espada. O irmão dele tinha acabado de nascer. E ele entendeu, então, que toda vez que a espada batia em alguma coisa, ela soltava uma luz e um som. E ele começou a bater no irmão dele com aquela espada. Ele estava se divertindo muito, mas o irmão não estava se divertindo nada. Falava: Noah, papai vai guardar essa espada. Tá bom, não vou fazer mais. E daqui a pouco ele ia lá e batia no irmão. Resumo da história: eu guardei aquela espada e essa espada ficou guardada por 2 anos. E ele me pedindo. Chegou num determinado momento que ele falou: pai, me dá a espada. E eu pensei: puxa vida, a espada está paga, está comprada, está aqui, mas está guardada. Eu olhei para ele e falei assim: filho, o papai quer te dar, mas eu não posso te dar porque você não está pronto para receber. Naquela hora o Espírito Santo falou: Juan, eu já tenho a igreja que você vai pastorear, mas eu não posso te dar porque você não está pronto para receber. Naquele dia eu comecei a orar dizendo: Deus, me prepara então para ser o pastor que o Senhor sonhou. Me prepara para ser o líder que o Senhor sonhou. Me prepara para ser o marido que o Senhor sonhou. Me prepara para ser o pai que o Senhor sonhou. Querido, ao invés de pedir para Deus hoje uma promoção, ao invés de pedir para Deus hoje uma porta aberta, começa a orar pedindo que Ele prepare você, porque aquilo que é seu já está guardado. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Ele deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Você pode ter sido um acidente para o teu pai, para a tua mãe, para Deus você não foi. Ele colocou você no ano certo, na família certa, no contexto certo, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Mas talvez você ainda não recebeu o que você quer, porque você não está pronto para receber. Talvez se o Senhor te entregasse hoje o que você tanto quer, você colocaria o seu casamento numa furada. Talvez você machucaria as pessoas que estão do seu lado. Então sabe o que o Senhor está esperando? Você crescer, amadurecer, se desenvolver, para que você possa receber. Então ao invés de reclamar, porque reclamação é clamar de novo, e enquanto você clama de novo pelo sofrimento, você fica no ciclo do sofrimento. Comece a agradecer a Deus pelo seu processo, sabe por quê? Gratidão é a semente do mais. Reclamação é intercessão demoníaca, é louvor ao diabo, mas gratidão é a semente do mais. Naquele dia 10 leprosos foram sarados. E a lepra naquele tempo era a pior coisa que alguém poderia ter. Ela roubava a dignidade, roubava a vida da pessoa, roubava o social. Quando uma pessoa era curada da lepra, é como se ela tivesse recebido tudo. Ela poderia voltar a se relacionar, ter amizade, trabalhar. É como se ela tivesse recebido tudo. Aquele dia 10 leprosos foram sarados. Eles tinham recebido tudo o que eles poderiam sonhar. Mas você conhece a história. Quantos voltaram para agradecer? 1. Aquele que agradeceu, ele não tinha mais nada que ele poderia pedir. Ele já tinha recebido tudo. Mas você conhece o texto e você sabe que ele recebeu a cura espiritual. Gratidão é a semente do mais. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Eu tenho uma equipe de 22 pessoas que trabalham comigo. Sabe quais são as pessoas que eu mais gosto de fazer coisas para elas? Os mais gratos. Estou voltando para o Brasil com uma mala cheia de presentes para minha equipe. Mas aqueles que eu já sei que são gratos, a gente acaba levando mais. Ou chegar lá, eu vou entregar para uma pessoa e aquela pessoa vai estar tão grata, eu vou pensar assim: por que eu não trouxe mais para ela? É verdade ou não é? Agora, por que você não aplica isso na sua vida espiritual? Agradeça a Deus pelo seu processo. O seu processo é uma expressão de amor.
O seu processo é uma expressão de cuidado. É Deus não te expondo ao risco. É Deus não te expondo ao perigo. É Deus cuidando de você. Em primeiro lugar, não é você que encontra o seu sonho. É o sonho de Deus que encontra você. Quando chegar a hora certa, Deus vai mandar alguém te buscar. Deus vai levantar alguém para mostrar para você o que você ainda não conseguiu ver. Em terceiro lugar, respeite o seu processo. Em quarto lugar, o seu sonho é realizado enquanto você realiza os sonhos daqueles que lhe deram você. Golias disse assim: desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Querido, antes de ser rei, Davi trabalhou para o seu pai. Antes de ser rei, Davi serviu aos seus irmãos. Antes de ser rei, ele realizou os sonhos daqueles soldados. Antes de ser rei, ele realizou o sonho de Saul. A lógica desse mundo é: foca no seu sonho. Esquece de quem está do seu lado. Talvez esse seja o contexto dos brasileiros aqui na América. Cada um muito focado no seu ganho, na sua família, nos seus projetos. Essa é a lógica do mundo. Mas na lógica do reino de Deus é completamente diferente. Quanto mais você foca no sonho dos outros, mais perto de viver o seu sonho você está. Davi não tinha ideia que enquanto ele estava no campo, realizando o sonho do pai, ele estava sendo preparado para viver o sonho dele. Ele não tinha noção que quando ele fosse levar comida para os seus irmãos no campo de batalha, ele veria Golias e uma porta se abriria para ele. Ele não tinha noção que servindo aos soldados, comprando a briga dos soldados, ele não tinha noção que realizando os sonhos de Saul, ele estava perto de viver o sonho dele. Que tal hoje tirar os olhos de você? Que tal hoje parar de pensar só em você? Que tal hoje parar de pensar somente naquilo que você precisa e começar a potencializar aqueles que estão à sua volta? Que tal, ao invés de você ser uma flecha, você se tornar um arco? Que tal você ser uma plataforma de envio na vida dos outros? Quanto mais você realiza o sonho da sua liderança, mais perto de viver os seus sonhos você está. Quantos aqui estão prontos para realizar os sonhos dos seus líderes? Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. E quanto mais você trabalha para realizar os sonhos daqueles que te lideram, mais perto de viver o seu sonho você está. O quinto princípio é: sempre haverá propostas para tirar você do seu propósito. Davi está dentro de uma caverna. Saul entra para fazer as suas necessidades. Os homens de Davi dizem assim: Davi, essa é a sua oportunidade. O Senhor hoje te entregou o seu inimigo para que você faça dele o que você quiser. Se Davi tivesse matado Saul, ele certamente não seria o próximo rei de Israel. Sempre há propostas para tirar você do seu propósito. Sempre antes do ótimo de Deus vem o bom de Satanás. Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus tem para você é algo tão extraordinário que qualquer coisa que o diabo ofereça para você, qualquer coisa que você queira é de graça para ele. Sabe, Jesus pagou um preço tão alto pela sua vida, o mais alto preço que é o sangue dele, que qualquer coisa que você possa pedir não custa nada para ele. Para tirar você do seu propósito, o diabo está disposto a fazer a proposta que você quiser. Se você tiver um preço, ele vai pagar. Porque o preço que você está colocando é muito baixo diante daquilo que Deus tem para você. Sempre haverá propostas para tirar você do seu propósito. E você precisa estar atento. Porque antes de toda tentação sempre vem uma distração. Você está atento, você tem discernimento para entender, porque Deus, quando fez o homem, primeiro ele criou o jardim do Éden, primeiro ele colocou no jardim tudo que o homem precisava, sabe por quê? Para que o homem trabalhasse pelo propósito e não pela proposta. Sabe por que a gente sofre de ansiedade, crise do pânico, burnout? Sabe por que a gente anda tão ansioso? Porque a gente trabalha na falta. Será que eu vou ter? Será que vai acontecer? Nós trabalhamos pela proposta e não pelo propósito. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão. E ela dá dois exemplos, o do passarinho e do lírio do campo.
O passarinho não ajunta e nem trabalha, mas ele come do melhor dessa terra. E o lírio do campo também não ajunta e nem trabalha e se veste do melhor dessa terra. Sabe por que o lírio do campo se veste do melhor dessa terra? Porque ele está plantado onde Deus o colocou. Se você tirar ele dali e plantar na areia, ele morre. Mas enquanto ele estiver plantado onde Deus o colocou, ele vai vestir do melhor dessa terra. Sabe por que o passarinho come do melhor dessa terra? Porque ele está fazendo o que Deus mandou. Todas as vezes que ele viver em obediência, ele vai ter provisão. No dia que você estiver no lugar que Deus te colocou, fazendo o que Ele mandou, não faltará recursos para você. Você precisa entender o lugar que Deus te colocou e fazer o que Ele mandou. Porque Deus não nos fez para que nós nos movamos pela falta, na perspectiva do vazio. Deus nos fez para trabalharmos pelo nosso propósito. E o inimigo está doido para tirar você do seu propósito. Por isso ele vai fazer uma proposta para você. Qual é o seu preço? Quanto custa o seu caráter? Quanto custa a sua lealdade? Quanto custa a sua submissão? Quanto custa o seu relacionamento com Deus? Quanto custa? Quantos dólares a mais alguém precisa te pagar para você não pertencer mais a uma igreja? Quantos dólares a mais você vai receber para não orar, para não ler a Bíblia? Quantos dólares a mais você vai receber para crescer lá onde você está? Sempre antes do ótimo de Deus vem o bom de Satanás. E o bom, às vezes, é tão bom que parece coisa de Deus. E você precisa ter discernimento para entender o que é proposta e o que é propósito. Numa empresa familiar, onde um pai trabalha com seus filhos, você tem ali alguns tipos de relacionamento. Os funcionários trabalham pelo salário. Os funcionários, se cair 50 centavos a menos, eles vão reclamar. Mas o filho do dono não. O filho do dono trabalha pela expansão dos negócios do pai. Porque se o pai tem 10 casas, ele desfruta das 10. Se o pai tem uma lancha, ele usa a lancha. Se o pai tem um sítio, tem uma casa na praia, ele desfruta daquilo que o pai tem. Então o filho do dono não trabalha pelo salário, mas pela expansão dos negócios do pai. Hoje, eu e você, nós trabalhamos pelo salário ou pela expansão do reino de Deus? Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Nosso Deus é dono de todas as coisas. Muitas vezes eu e você caminhamos em miséria porque trabalhamos como órfãos e não como filhos. Porque vivemos como órfãos e não como filhos de Deus. Se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Às vezes o Senhor retém algo na sua vida, não é para você sofrer, mas é para que você não possa destruir a sua casa, destruir a sua família. Mas se você aprende a ser fiel aonde você está, com aquilo que Ele te deu, Ele pode confiar muito mais a você. Na parábola dos 10 talentos, Jesus ele entrega talentos a cada um conforme a sua capacidade de administrar. E quando ele volta, ele pede uma prestação de contas. Interessante porque se eu te entregar o meu celular e falar assim, olha, daqui um mês eu volto e você me entrega. E se você me entregar da mesma forma que eu te dei, você é fiel ou infiel? Fiel ou infiel? Fiel. Mas no reino de Deus isso não é fidelidade. Jesus entregou um talento, mas aquele que devolveu um talento, ele disse assim, servo infiel. Querido, aquilo que Deus te deu é para você multiplicar. Sexto lugar, quando você chegar lá, nesse lugar que Deus sonhou, não se esqueça de quem te colocou lá e de quem te mantém lá. 2 Samuel 12:1. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Natã fala com ele, eu, o Senhor, te ungi como rei de Israel. Eu, o Senhor, te livrei das mãos de Saul. Deus continua falando, olha Davi, por que você desprezou a minha palavra? Nós temos a tendência de quando chegamos no lugar da promessa, de nos esquecermos de quem nos colocou lá. Quantos anos você não sonhou para estar nessa terra? Quanto tempo você não passou sonhando, planejando para estar aqui? E hoje que você está, você às vezes não honra quem te trouxe a esse lugar. Cuidado para você não se esquecer. Cuidado para você não pensar que foi você, o seu braço, a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade. Querido, quem é que deu palavras de ordem para que você acordasse?
Quem é que te chamou à vida? Quem é que te deu inteligência? Quem é que te deu criatividade? Quem é que abriu portas para você? Quem é que te conectou com as pessoas? Quem é que está governando a sua vida? Cuidado para você não se esquecer de quem te trouxe até aqui. Você precisa honrar quem te trouxe até aqui. Provérbios diz assim: honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. Por causa da nossa cultura ocidental, nós não entendemos celeiros fartos e barris transbordando. Mas quem trabalha com agricultura entende a linguagem do texto. Celeiro farto, provisão para o presente. Você entra, pega o trigo e faz o pão. Barril transbordando, provisão para o futuro. Porque a uva estraga, mas se transforma em suco, transforma em vinho, você tem moeda de troca para o futuro. Quem honra o Senhor tem provisão para o presente e para o futuro. Cuidado para você não desprezar quem te trouxe até aqui. Você precisa honrar. E não só o teu Deus, o teu Criador, o Senhor e Salvador da sua vida, mas também as pessoas que potencializaram você, para que você pudesse acessar os lugares que você está. Nós temos a tendência de honrar para abrir portas. E quando nós acessamos as portas, quando elas estão abertas e nós sentamos à mesa, nós paramos de honrar. Mas a honra não só abre portas, a honra te mantém na mesa. Quando você perde a honra, você é retirado daquele lugar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém constrói nada grande sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Quem são as pessoas que estão por trás de você, te incentivando, te encorajando, te impulsionando, te apresentando a outras pessoas? Você precisa honrar. Cuidado para você não se esquecer de quem te colocou onde você está. Para a gente fechar. Em primeiro lugar, não é você que encontra o seu sonho, é o sonho de Deus que encontra você. Quando você estiver pronto, Deus vai levantar alguém para revelar para você o que você ainda não conseguiu ver. Você está pronto para viver o processo de Deus? Está pronto para aprender a ser fiel no pouco? Está pronto para florescer aonde Deus te plantou? Está pronto para honrar as pessoas aonde você está? O seu sonho é realizado enquanto você realiza os sonhos dos seus líderes. Sempre haverá propostas para tirar você do seu propósito. E quando chegar lá, não se esqueça de quem te colocou lá. Para terminar, eu quero contar uma história da Copa do Mundo de 1986. Eu nasci em 90, mas essa história é tão conhecida e tão impactante que eu guardo ela no meu coração. Em 1986, o técnico era Tele Santana. E o Brasil estava jogando um jogo muito difícil. Muito difícil. No primeiro tempo ali o Brasil estava perdendo. Tele Santana tentou mudar, tentou fazer várias jogadas novas, mas nada funcionava. Ele leva o time no intervalo para o vestiário, traz uma palavra de ânimo, de motivação. O time volta para o segundo tempo, mas nada muda. Eles já entram no campo derrotados. Tele Santana olha para o banco. Os jogadores com a blusa para fora, a chuteira desamarrada, todo mundo desanimado, todo mundo já com aquela sensação de derrota. Mas no banco de reserva tinha um jogador que estava diferente, o nome dele é Silas. O Silas estava com a blusa para dentro do calção, a chuteira amarrada, o meião puxado, estendido. O Silas estava pronto. E nos 15 minutos do segundo tempo, faltando 15 minutos para acabar o segundo tempo, Tele Santana olha para o banco pensando o que ele poderia fazer. E quando ele olha para o banco, o Silas pula do banco, falando: eu, professor, eu. E aí o Tele Santana olha para ele e fala assim: então vai lá, filho, vai lá e mostra o que você veio fazer aqui. E o Silas conta que foi assim que ele vestiu pela primeira vez a camisa da seleção brasileira. Tudo porque ele estava pronto, e tudo porque ele disse: eu estou disposto. Me envia, eu quero fazer parte disso. Sabe, nós não estamos numa Copa do Mundo. Nós não somos a seleção brasileira. Mas nós estamos numa batalha entre o mal e o bem. Nós estamos numa luta espiritual. Nós não somos a seleção brasileira, mas nós somos o povo de Deus. Tele Santana não está aqui, o Silas não está aí, mas Deus está aqui. E você está aí. E Deus está fazendo algo grandioso em todo mundo. É o maior projeto que existe no mundo, o projeto da redenção. E Deus está olhando para essa igreja, pensando em quem Ele vai usar.
em quem Ele vai usar. Feche os seus olhos. Se você é como Silas, que está disposto, se você não quer ficar de fora do que Deus está fazendo aqui na América, se você não quer ficar de fora desse projeto de expansão da Lifehouse, se você não quer ficar de fora desse projeto de plantação de igrejas nos países, se você não quer ficar de fora desse grande avivamento que Deus está trazendo através da vida dos brasileiros, é só você nessa manhã falar: eu, professor, eis-me aqui, Senhor, eu não quero ficar de fora disso, usa a minha vida. Feche os seus olhos. E se você está disposto a viver o novo, se você está disposto a viver esse tempo de expansão, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero terminar esse culto orando pela sua vida. Pai, nós estamos aqui como filhos, como teu povo, como tua noiva, como tua família, dizendo para o Senhor: não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nessa nação. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nas nações. Nós queremos fazer parte. Eis-nos aqui, Pai, nos capacita, nos prepara, nos forja e nos envia para viver os melhores anos das nossas vidas, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor que possa levantar esse povo em cada lugar aonde eles estão, nos seus bairros, nos seus empregos, nas suas carreiras, que eles possam ser luz, que eles possam ter influência, autoridade e poder para governar, para fazer a diferença, Pai, para inspirar e para testemunhar daquilo que o Senhor é. Tira do nosso meio, Pai, todo o espírito de timidez, toda covardia, e nos dê coragem, ousadia, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Abra os nossos olhos espirituais para contemplar aquilo que está acontecendo nesse exato momento, porque a nossa luta não é nem contra carne e sangue, mas contra as realidades espirituais. E primeiro nós temos a vitória aqui no teu altar, para depois materializar essa vitória nas nossas vidas. E obrigado, Deus, porque enquanto estamos aqui louvando, orando, o Senhor está agindo em nosso favor. Portas estão sendo abertas, caminhos estão sendo destravados, futuros estão sendo preparados, e nós estamos aqui disponíveis para o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: que se